Olá, pessoas criativas, tudo bem com vocês? Eu espero que esteja tudo bem por aí. Para quem não me conhece, meu nome é Vanessa Carvalho, sou proprietária aqui do canal Dicas do Cantinho da Val. E hoje damos início a mais um curso dentro do quadro Feltrando com a Val. Vai ser o nosso curso Santinhas de Amor e Devoção, volume 1. E na aula de hoje nós vamos ver aí a montagem da Nossa Senhora La Salete. Além dos nossos cursos, aqui no canal você encontra várias outras aulas gratuitas para você fazer muitas peças lindas por aí. E todas as informações para você adquirir a sua apostila vão ficar aqui na descrição do vídeo. Então não esquece de deixar o seu like, se inscrever aqui no canal e compartilhar esse vídeo para que ele alcance mais pessoas. Essa primeira aula é um pouquinho mais longa, mas eu indico que vocês assistam ela de forma completa, pois as próximas aulas vão ser apenas complemento com dicas de montagem. Então assista essa primeira aula com carinho, que vocês vão conseguir confeccionar todas as peças aí com tranquilidade. Então agora chega de papear, bora feltrar e aproveitem bastante essa aula. Vamos embora! Então vamos começar aqui pela rosa, tá bom? Essa rosa é uma forma bem simples de fazer, então eu vou aplicar aqui um pinguinho de cola ali embaixo da tira de feltro e vou começar a enrolar essa tira. E conforme eu vou enrolando, como vocês podem ver aí no vídeo, eu vou torcendo essa tira de feltro. Esse movimento de torção é justamente o que vai dar aí o formato da rosa. E no final, basta colar essa pontinha que sobrou ou na lateral da rosa ou para a parte de baixo, para dar o acabamento, tá bom? Então, aqui agora, ó, para finalizar, eu gosto de passar a chama do isqueiro, só cuidado aí para não queimar e derreter o feltro de vocês. Então, gente, para o avental, eu escolhi essa cor aqui de feltro e vou fazer a aplicação desse relevo aqui dourado, tá? Na cor ouro, é a cor desse relevo. E como eu fiz baseado aí em imagens de cerâmica, em imagem da Santinha, é o tom mais próximo que eu consegui chegar desse avental. Então, aqui eu vou aplicando o produto e vou espalhando com o dedo, tá? Eu fiz o teste com um pincel, mas eu não gostei muito do resultado, por isso eu optei por espalhar com o dedo, mas vocês podem testar aí com o pincel se vocês preferirem, tá? O resultado vai ser esse aqui, só cuidado para não cair muito aí na base de corte de vocês, porque esse material ele mancha um pouquinho. Então, a cabeça da nossa santinha também vai ter a aplicação das rosas, tá? A quantidade que eu usei em cada parte eu vou deixar lá no molde para vocês. Ela vai ter também uma touca. A touca é bem fácil, você vai marcar mais ou menos a distância ali de um dedinho e vai fazer o pontinho alinhavo em volta de todo esse círculo. Aqui eu tô utilizando a linha de costura dupla, né, na agulha, linha comum, mas você pode usar aí a linha pipa se você preferir. Depois de alinhavar todo o círculo, é só puxar a linha e vamos reservar essa touca para usar mais à frente. Para a coroa, eu escolhi esse modelo aqui de passamanaria dourada, gente, que é muito linda, tá? Ela tem altura mais ou menos aí de 3,5 centímetros. E eu cortei aqui um comprimento de 22 centímetros aproximadamente, tá? É um comprimento bacana aí para a circunferência da cabeça. Então, eu cortei aqui, vocês podem ver 6 pontinhas e cortei uma outra parte igual. Isso porque eu quero dar um pouco mais de altura aqui nessa passamanaria, tá? Então, aqui eu vou fazer a aplicação com a cola quente e reparem que eu posicionei um pouquinho mais para cima, tá certo? É justamente para dar um pouco mais de altura, mas se vocês encontrarem uma passamanaria aí mais alta, vocês não precisam fazer aí esse processo. Então, ela ficou no final com aproximadamente aí uns 5 centímetros de altura. E eu fiz o recorte aqui, ó, de uma das pontinhas para lá no final eu dar esse acabamento aqui de coroa mesmo dessa ponta central, tá certo? Aqui, pessoal, eu vou colocar esse detalhe de arame na base, mas se vocês não acharem necessário, não façam, tá bom? Eu vou encaixar aqui, ó, esse arame e vou fazendo como se fosse o ponto alinhavo, tá? Fazendo ali, colocando ele de forma alinhavada na parte de baixo da coroa. Aqui no final eu cortei o excesso e dobrei as pontinhas para dentro, tá? Esse arame é só para dar um efeito mais armado aqui na parte de baixo da coroa, mas se vocês quiserem simplesmente colar em volta da touca, não tem problema. Aqui eu vou usar qualquer base só para dar uma boleada nele, ó, e ela vai ficar dessa forma, tá?
ela fica com formato mesmo de coroa. E aqui, ó, no final eu vou finalizar com esse pedacinho que eu cortei, mas depois que já estiver colado lá na cabeça da santinha. Eu vou deixar aqui uma segunda opção de coroa, caso vocês não encontrem a passamanaria. Então, vocês vão ter esse molde lá no feltro, vão recortar 2 vezes e um deles vocês vão fazer esse picotezinho aí bem simples com a tesoura. Então, eu vou aplicar a cola de silicone fria ali, começando pelo centro. Reparem que eu não estou aplicando ali na parte de baixo, tá? Só na parte de cima. Vou posicionar e vou espalhar esses picotes aí para que fique um pouquinho mais aberto, tá? E vou repetir esse processo aí em todas as pontinhas. Aqui, mais uma vez, eu escolhi esse tom porque eu queria um dourado mais fechado. E aqui na base eu vou repetir ali o processo do arame que eu fiz lá na passamanaria, só que aqui a gente vai ter que colar porque é feltro, né? Então, eu vou posicionando aqui o arame e vou colando com a cola quente de preferência. Depois é só tirar as rebarbas que sobrarem do feltro, né? Que podem sobrar aí por conta da sobreposição. E eu vou aplicar também a chama do isqueiro aqui em volta, ó, para dar o acabamento e tirar os arrepiadinhos do feltro. Só reparem que eu passo a chama bem rapidinho, tá, pessoal? Que é para não derreter o feltro de vocês. E aqui eu vou fazer a aplicação também do relevo dourado, só que aqui eu vou aplicar 2 camadas e não uma só, como eu fiz lá no avental. A parte de trás, se vocês quiserem, não precisa aplicar, tá bom? Vocês podem usar aí também a cola glitter, que vai ter um efeito muito bacana. Mas eu vou seguir aqui com esse relevo, porque ele dá um efeito bem legal, ó. E aí, depois de espalhar o material, pode ficar esses fiapinhos. Vocês esperem o produto secar e retirem com a tesoura. E o que vai definir a tonalidade da coroa de vocês é a cor do feltro. Essa outra coroa eu fiz com a base no amarelo canário, tá bom? Aí ela fica um dourado mais aberto e vocês que escolhem aí o tom do feltro de vocês. Então, aqui eu tô utilizando o relevo nas cores dourado solar ou ouro, dependendo do efeito. Esse dourado solar, ele brilha mais do que esse ouro. Então, quando eu quero um efeito mais fosco, eu uso ouro. Quando eu quero um efeito mais aberto, eu uso dourado solar. A gola da santinha também terá aplicação de rosas. Eu coloquei a quantidade para vocês lá. Lembrando que essa quantidade pode variar um pouquinho, tá? De acordo com a montagem de vocês. Vamos ter a túnica e vamos ter a gola, tá? Essas são peças bem simples, que nós vamos só fazer o ponto caseado. Então, aqui eu utilizo a linha de costura comum na agulha, e eu gosto de passar as 2 perninhas na casinha para ficar com essa argolinha ali na ponta no final. E aqui eu vou fazer o meu ponto caseado normalmente nas laterais, tá? Eu ensino a fazer esse ponto com mais detalhes aqui no canal, e os links ficam sempre na descrição dos vídeos para vocês acessarem. Então, aqui eu vou seguir fazendo o meu pontinho normalmente. Vocês reparem aí que eu faço ponto caseado de 2 formas, tá? Mas isso eu ensino lá no vídeo específico do ponto caseado. E vou finalizar aqui, dando o meu último ponto ali na pontinha. Reparem que eu vou alinhar bem a linha, ó, para que esse ponto ele fique bem certinho na ponta. E para o arremate, eu vou entrar com a minha agulha ali pela parte de trás, ó, no último pontinho que eu fiz. Saio um pouco mais à frente, em algum pontinho, e vou dar aqui uma trava de segurança nessa linha, porque como essa peça não vai ter enchimento, corre o risco da sua linha descer se você simplesmente passar com ela ali e cortar, tá bom? Então, aqui agora eu passei, é só cortar e não vai correr o risco dela descer ali e aparecer na peça. Então, aqui, ó, eu vou seguir fazendo ponto caseado normal do outro lado também, e vou repetir o mesmo processo na túnica. Daí é só reservar mais essas peças e vamos para o próximo passo. Tá no molde, eu vou deixar 2 opções de rostinho para vocês. Essa com o olhinho fechado, né? Um sorriso mais discreto. E aqui para fazer a marcação, ó, eu dobro o molde, furo ali com a agulha, né? A boquinha e o olho, e faço a marcação com a caneta fantasminha, que fica dessa forma, tá bom? Então, esse aqui é o primeiro rostinho, e eu tenho um segundo rostinho ali mais sorridente, com um olhinho, aí vocês vejam aí qual que vai se adaptar melhor para a santinha. Então, nós vamos ter aqui a franjinha, e nós vamos fazer a colagem aqui com a cola de silicone free. Então, eu vou aplicar a cola somente ali, ó, nessa parte mesmo de cima. Reparem que eu não apliquei nas laterais, e vamos
colocar ali, posicionar no roxinho, bem centralizado, tá? Ajeita aí, ela fica uma sobrinha ali na parte de trás pra gente poder costurar. Aí eu vou alinhar a outra parte do roxinho e vamos colar essa parte de trás da cabeça. Eu gosto de aplicar colocando a cola ali na parte de cima, tá? E posicionando o cabelinho, mas se vocês tiverem costume de aplicar aí de outra forma, não tem problema. O importante aqui é só alinhar para que fique tudo bem direitinho e fique a sobrinha ali na parte de cima para costura desse cabelinho, tá certo? Então, aqui, ó, a linha para ver se tá tudo certinho. Agora, vamos para o bordado. Para a boquinha, gente, eu escolhi aqui uma linha de meada nesse rosinho. Eu escolhi a linha de meada porque ela tem um brilho diferente, tá? Eu tô utilizando a linha dupla na agulha e eu vou trabalhar aqui com o ponto atrás. Esse pontinho eu também ensino aqui no canal. E o segredo dele é que quanto menor ali você fizer o pontinho e mais uniforme o tamanho, mais bonito ele vai ficar. Então, essa linha de meada só não tem a numeração, porque é uma linha que eu já tenho aqui há muito tempo, mas qualquer tom aí de rosado, mais delicado, fica bonito aí pro bordado das boquinhas. E como ela tem esse brilho, dá um diferencial. Então, aqui eu finalizei o ponto, eu vou arrematar na parte de trás e cortar a minha linha, tá? Aqui eu dou 2 pontinhos que eu acho que fica mais seguro. E vamos fazer agora o bordado do olhinho com esse mesmo ponto de costura. Eu tô utilizando a linha de costura comum aqui, já nesse caso, com 4 pernas de linha na agulha, porque eu quero que esse ponto aí, ele fique mais destacado, tá? Mas se tiver a linha de meada aí, pode utilizar também. Então, aqui com a linha mais grossinha, eu vou fazer o mesmo processo do ponto atrás. Feito esse processo aqui no final do olho, eu vou puxar um cíliozinho. Eu até deixei a marcação lá no molde, se vocês quiserem seguir, mas reparem que é bem simples de fazer, ó. Eu dou um pontinho e volto, ele vai marcar esse cílio bem bonitinho aí na lateral. Então, com o olhinho bordado, vamos para a montagem final aí da cabeça. Então, eu vou juntar as duas partes e quem já acompanha os meus cursos aí sabe que eu gosto de fazer a separação das orelhas dos meus personagens. Isso dá um ar mais natural à peça. Então, aqui eu vou fazer, ó, um pontinho alinhavo, normal, faça pontinhos bem pequenininhos, tá? Alinho toda essa marcação da orelha. E depois de finalizar essa marcação, você volta com a agulha para dentro da peça e faça o arremate ali pela parte de dentro. Você pode dar 1 ou 2 pontinhos, tá? 2 pontinhos fica mais seguro sempre. E depois é só cortar a linha ali bem rente e deixar ela escondida para a parte de dentro da orelhinha aí da nossa personagem. Então, aqui depois eu só segui fazendo ponto caseado, ó, nessa parte de baixo do rosto. Eu começo sempre, gente, ali por dentro do cabelinho, ó, reparem que eu subo bastante o ponto e finalizo também. Aqui eu dei o meu último ponto, entrei com a linha ali para dentro da peça para fazer o arremate. E aqui eu vou fazer o ponto caseado do cabelinho. Então, eu faço uma lateral e aqui para arrematar eu dou 2 pontos em cima do último ponto, porque aí essa peça aqui já vai ter enchimento, então tem que ficar bem segura. E entro com a linha e saio à frente, aí é só cortar esse excesso de linha, tá? E vou fazer o ponto caseado ali do outro lado, deixando a abertura na parte de cima. Aqui um truque, ó, eu dou 2 pontos no mesmo lugar, só para travar esse ponto, ele não ficar abrindo aqui na hora do enchimento. E aqui, pessoal, a hora do enchimento é bem importante, tá? Eu gosto sempre de começar enchendo pelos cantinhos da peça, empurrando a fibra ali, ó, e abrindo a costura, que é justamente para dar aí a forma da peça, né? Para que ela fique bem bonita e bem preenchida. Então, vai empurrando a fibra aí contra as laterais, abrindo bem a costura e depois você enche o meio. Então, depois que eu preenchi essa cabeça ali, coloquei bastante fibra, eu vou fechar um pouquinho mais essa abertura aqui para dar continuidade no enchimento. É importante esse processo de ir fechando aos pouquinhos para que o seu acabamento ele fique bonito, tá? Então, aqui eu vou fechar mais um pouquinho essa abertura e vou continuar o enchimento. Então, travei a minha linha e vou continuar colocando a fibra ali em cima, onde ainda tá bem murchinho.
Mas reparem como a parte de baixo ali do roxinho já tá bem preenchido. Essa técnica de você ir enchendo pelas laterais, depois o meio, gente, ajuda muito. E aqui o importante é não economize em fibra, tá? Não é que a peça precise ficar estourando ali de fibra, até porque eu gosto dos meus rostinhos mais chatinhos, eu não gosto de tão gordinho. Mas caprichem na fibra, que é para a peça de vocês não ficar uma peça murcha com acabamento aí não tão bom, tá? Então, aqui eu vou continuar fechando mais um pouquinho e se houver necessidade, você vai colocando mais fibra. Para o arremate, eu vou dar meu último ponto em cima ali do primeiro ponto que eu fiz e vou dar mais um pontinho à frente, que é para travar bem essa linha. Então, reparem que a pessoa aqui tá utilizando a linha ali, ó, até o último pedacinho para aproveitar. E aí, finaliza entrando com a agulha ali no meio da costura e cortando a linha. Essa parte aqui da cabeça não vai ficar aparente, então eu não vou mexer nessa parte agora, mas na última aula eu ensino a tirar esse amassadinho aí do topo da cabeça. Agora vamos colar essa parte aqui do cabelinho que ficou solta, aqui eu tô utilizando a cola quente mesmo, mas se você preferir pode utilizar a cola de silicone fria. Então, é só puxar ali e encaixar bem certinho no roxinho. O corpo é bem simples de fazer, vamos começar pela base, que é composta por 3 partes de papelão, que nós vamos juntar com a cola de silicone fria. E depois temos uma parte de feltro, que também vamos juntar aqui no papelão com a cola de silicone fria. E vamos deixar essa peça secar. Então, gente, eu tenho uma forma de estruturar o pescoço das minhas peças, lembrando que é sempre uma sugestão. Aqui eu tô utilizando um palito de churrasco, procurem sempre aquele de bambu, que é mais flexível, tá? Aqui eu não achei, então eu tô utilizando esse aqui, que é uma madeirinha diferente, mas o de bambu é bem flexível. Eu gosto de aplicar a cola quente ali, né, em todo o palito, vou posicionar em um pedacinho de feltro. Essa medida vai estar lá no molde para vocês. E aí, eu vou seguir colando e enrolando esse palito. Vocês podem substituir aqui por arame, porque o arame ele é bem maleável, né? Também é fácil de trabalhar. Eu particularmente não gosto, mas vocês podem utilizar aí, tá certo? Então, aqui, ó, depois de fazer esse canudinho, eu vou posicionar no corpo. Aqui eu vou colar um pedacinho de feltro só para que ele dê uma reforçada ali, onde vai ficar, né, a pontinha desse canudo. E em seguida eu vou colar o canudinho no corpo, deixando ali uma partezinha dele para fora, mais ou menos 1 centímetro, não mais do que isso, que é para não atrapalhar no encaixe. E depois vamos juntar a outra parte e começar a fazer o caseado. Nesse primeiro pontinho aqui, ó, só se atentem em pegar o feltro do pescoço e o feltro do canudinho que nós fizemos, tá bom? E aqui eu vou dar o primeiro ponto e depois eu vou dar mais um ponto em cima desse primeiro para ficar bem firme. E em seguida é só fazer o ponto caseado normalmente aí nas laterais, tá? Eu parei ali mais ou menos na metade, um pouquinho mais da metade do outro lado, que é pra gente poder encaixar aqui essa parte de baixo. Reparem que nessa peça eu usei tudo de uma cor só, mas em outras a gente vai ter divisão de cor. Caso tenha a divisão de cor, vocês vão seguir exatamente esse mesmo procedimento que eu vou fazer aqui, ó. Então, vocês vão encaixar a peça, imaginem que ela seja vermelha ali embaixo, e vão fazer o ponto caseado com a cor da linha do feltro da base, tá bom? Que é para ficar aí bem discreto. Então, eu vou fazer o ponto caseado aqui em toda a volta, sem mistério nenhum, e vou fazer o arremate da mesma forma que eu fiz lá na cabeça da nossa boneca, no topo da cabeça dela, tá bom? E para o enchimento, vamos usar a mesma técnica que eu já usei anteriormente, enchendo sempre as laterais, os cantinhos e depois o meio da peça. Preencha bem o corpinho para que ele fique bem firme. E aqui na lateral, seguimos a mesma técnica. Vou fechando aos poucos e vou enchendo, fechando mais um pouquinho, enchendo, até finalizar o enchimento aí de toda essa parte da lateral. Depois de encher bem, gente, essa parte toda ali de baixo, vamos seguir fazendo a costura aí no pescoço e vamos finalizar o enchimento dele depois, tá? Então, aqui, ó, já fiz o meu último pontinho, vou fazer o arremate aqui, pra gente não ficar com essa linha atrapalhando. E aqui, ó, reparem que ele fica murchinho e esse palito, ele inclina pra frente, que é um movimento normal.
Então, para tirar essa inclinação, nós vamos fazer o enchimento dessa parte da frente do pescoço. Para isso, ó, eu abro o caminho ali um pouquinho com uma tesoura de ponta fina ou um pincel e vou colocando a fibra aí nesse pescoço, tá? Coloquem sempre com cuidado, com carinho, né? Para que não arrebente o ponto de vocês, para que não estrague aí a peça de vocês, tá? Então, eu vou colocando a fibra aqui até preencher todo esse pescoço e vocês vão reparar que depois, ó, ele vai tirar essa inclinação. Ele vai ficar bem retinho, tá certo? Mas lembrando que aqui, se vocês preferirem, pode sim utilizar o arame, que é bem mais fácil de moldar essa parte. Aqui, gente, nós teremos essa cruz que é bem pequenininha, tá? Que é a cruz do colar aí da Nossa Senhora. Eu risco direto no feltro, tá? Eu não tenho o hábito de utilizar termocolante, mas se vocês preferirem, podem fazer essa parte no termocolante. Mas eu vou mostrar para vocês aqui que eu faço no feltro direto e não me dá problema nenhum, tá bom? É só ter a tesoura aí bem amoladinha. Então, eu recortei aqui duas partes e vou utilizar um cordão dourado. Se vocês acharem um mais fininho aí na cidade de vocês, melhor. Aqui eu não tinha, não achei um fininho, tá? Então, aqui eu cortei mais ou menos 13 centímetros esse fio. E vamos fazer aqui agora a colagem para formar o colar. Então, eu começo aplicando um pouquinho de cola ali na parte de cima da cruz e posiciono o fio ali, espero a cola secar um pouquinho. E aqui, para finalizar, eu vou colar a outra partezinha da cruz. Eu estou utilizando aqui a cola quente, porque é uma cola de secagem mais rápida e ela vai prender bem esse fio, então não tem mistério. É só aplicar a cola e juntar aí as duas partezinhas da cruz, tá certo? Aqui, gente, eu optei por fazer esse molde assim pequenininho, porque eu acho que fica mais harmonioso, mas vocês podem fazer um tamanho maior aí, se facilitar para vocês o recorte, sem problema nenhum, tá certo? E aqui é só finalizar tirando aí com a tesoura as barbas que sobrarem da cola quente. E aqui eu vou usar novamente a chama do isqueiro aí para dar acabamento e tirar todos os fiapinhos das laterais. E para dar um acabamento bonito nessa cruz, eu vou utilizar aqui o relevo somente ali nas pontinhas. É importante deixar as peças com relevo secar bem antes de mexer novamente. Olha só como fica bem bonitinha. A Nossa Senhora La Salette, gente, tem como uma das características ela estar chorando na aparição dela. Então aqui eu vou fazer 2 lágrimas à mão livre. Essa parte não vai ter no molde, que é uma peça muito pequenininha. Então vejam como é fácil aí de riscar a mão livre. Eu tô utilizando aqui a caneta fantasminha, tá? Então eu vou recortar, você pode inclusive recortar a mão livre, não precisa nem riscar, porque é uma peça bem simples. E vou dar o acabamento ali, ó, com a chama do isqueiro bem rapidinho, porque ela fica bem selada e bem bonitinha, tá bom? Então, aqui eu fiz 2 lágrimas, ó, reparem como é bem pequenininho. Posicione no rosto para saber se tá aí um tamanho harmonioso e reserve, pois nós vamos aplicar aí um pouquinho mais à frente esse detalhe. Então, gente, a estrutura de montagem do bracinho basicamente vai se repetir para todas as santinhas com algumas alterações, tá? Essa aqui, por exemplo, tem o bracinho dividido da mãozinha. Então, a gente vai encaixar essa manga ali na mãozinha, depois de encaixar, vamos aplicar um pouquinho de cola de silicone, ó. Reparem que eu não aplico nas pontinhas, porque vai passar a costura. E depois, vamos encaixar ali a parte de trás, ó, para nivelar, encaixar o bracinho. E depois que você nivelar tudo, tiver tudo certinho, aí você faz a aplicação da cola de silicone do outro lado, tá? Depois de aplicar essa cola, quando ela secar aí um pouquinho, espera a secagem, tá? Você recorta o excesso ali do feltro da mãozinha que sobrar para dentro, porque ele não vai ter essa necessidade também para não atrapalhar na hora do enchimento. Então aqui, gente, eu vou começar o caseado pela mãozinha, igual nós fizemos lá na cabeça, tá? Pela parte de dentro ali do feltro mais claro, vai seguir o mesmo processo da cabeça. Faço a volta de toda a mãozinha. E depois eu faço a costura ali de um dos lados do feltro claro, tá? Eu vou começar ali deixando a abertura no cotovelo, porque eu acho mais fácil de fazer o enchimento. Mas vocês vejam aí a melhor forma para vocês, tá certo? Então, eu já vou mostrar aqui para vocês como eu vou fazer essa costura e a transição da linha aqui pro outro lado, ó. Já costurei toda a mãozinha, eu já enchi para garantir que não vai faltar enchimento dela. E eu aproveito a linha, ó, que eu já fiz do feltro marfim,
para passar ela para o outro lado, tá? Daí você não precisa fazer emenda, é só continuar a costurinha aqui que vai ficar um acabamento bem bonito, tá certo? Então, agora eu vou terminar aqui a costura e vamos encher. O enchimento aqui não tem mistério, você vai colocando fibra até deixar a peça bem firme. Não economizem aqui no enchimento. É importante que os bracinhos eles fiquem bem firmes, tá bom? E aqui eu vou finalizar a costura e fazer o ponto de arremate, como fizemos lá na cabeça, tá bom? E vou preparar aqui também a manga, que ela vai ter uma manguinha mais larga. Então, é só fazer o ponto caseado ali, parar na parte de cima. E aí, já com o bracinho fechado, nós vamos encaixar ele ali antes de finalizar a costura da manguinha, olha. Vai dar um efeito bem bonitinho. Encaixou o bracinho, continuamos o ponto caseado. Você pode dar uns 2 pontinhos ali na parte de cima, pegando o braço para que a manga ela fique bem encaixadinha, tá? O resto não precisa, pode fazer a costura somente na manga. E o arremate nós vamos fazer igual nós fizemos lá na gola, no início da aula. O resultado será esse bracinho bem bonitinho. Agora, vamos começar a montagem mesmo da santinha, tá? Comece encaixando a túnica ali no corpo. E essa parte do pescoço, que é mais comprida da túnica, você puxa para ela ficar bem franzidinha. Isso foi inspirado aí na imagem da santinha mesmo. Algumas vão ter a gola comum, se você preferir, pode fazer. Mas esse detalhe aqui, ele fica bem bonito, principalmente na parte de trás da peça. Então, ajusta bem a túnica e em seguida vamos encaixar a gola ali na posição, tá? A princípio só encaixa, nós não vamos colar agora. Antes de encaixar a cabeça, vamos ver a posição certinha. Você vai posicionar o pescoço ali na parte de trás e fazer uma marcação com a caneta para ver onde vamos fazer a abertura. Em seguida, faça uma abertura menor do que o risco aí, a marcação que você fez, e abra caminho na fibra com a tesoura. É importante não fazer abertura muito grande, pois o pescoço tem que entrar bem justo nessa abertura, tá bom? Então, aqui já tá perfeito o tamanho, eu não vou abrir mais, eu só vou ajeitar aqui a fibra e já vou entrar com a cola quente. Então, aplique a cola, encaixe o pescoço ali na posição e pressione, gente, até a secagem total da cola de vocês. Feito isso, limpe bem o bico da sua pistola para não manchar a peça aí de vocês. Aplique a cola na parte da frente do pescoço e, mais uma vez, gente, pressione até a secagem total da cola. Isso é muito importante para o acabamento de vocês ficar bonito, tá? Então, aqui eu vou fazer um detalhe nesse olhinho para dar mais expressão na peça. Então, eu tô utilizando a linha no mesmo tom de pele da santinha, tá? Eu vou entrar ali no cantinho do olho, vou voltar bem próximo à entrada ali que eu fiz com a agulha e vou puxar a linha. E vou repetir esse mesmo processo ali no cantinho do cílio, ó. Então, eu entro com a agulha e volto com um pontinho puxando essa linha, porque aí com essa profundidade, ó, já muda a expressão da nossa santinha, tá certo? Nesse cantinho aqui eu vou passar a linha 2 vezes, que é para ela ficar bem travada. E em seguida é só fazer 1 ou 2 pontinhos de arremate ali na parte de trás da cabeça, tá? E cortar a linha. Daí é só repetir o mesmo processo do outro lado e você pode fazer inclusive na boquinha também, se você quiser, tá bom? Então, aqui, ó, eu já vou colar o cabelinho da parte de trás. Eu optei por não colocar sobrancelha nessa santinha, porque não vai ficar aparente, mas se você quiser, tem a marcação lá no molde, tá? Aqui eu vou aproveitar já para apagar a caneta fantasminha, para eu não esquecer, e vou colar as lágrimas. Aqui eu tô utilizando a cola quente, mas se você preferir, pode utilizar a cola de silicone fria. Então, colei a primeira bem ali, ó, no cantinho do olho, e vou colar a segunda sobreposta ali na primeira gotinha. E para as bochechas eu vou utilizar a tinta de tecido, então é bem simples, eu molho o pincel, tiro o excesso ali em um pedacinho de papel toalha e vou dando batidinhas circulares no rostinho e vou repetindo até chegar à tonalidade desejada. Essa técnica eu aprendi com a artesã Fernanda Lacerda e eu gosto muito de trabalhar com a tinta. E as minhas peças, elas têm essa assinatura, que são esses pontinhos de luz, que eu também faço aí com a tinta de tecido branca.
o cabinho de um pincel e um agulhão, mas você pode usar aí um palitinho de dente sem problema, tá? Mas essa parte é opcional. Vamos começar a montagem do avental. Então, aqui ele vai ficar uma peça bem estruturada por conta do relevo, tá? Então, eu começo fazendo dobrinhas e vincando, e ali eu vou dar um pinguinho de cola quente na parte de cima, só para dar uma segurada ali para manter esse vinco. A cola quente aqui, gente, só vai servir como auxiliar mesmo, tá? Ela não dá aderência nesse material. O que vai segurar mesmo esse vinco depois é a colagem que vamos fazer por trás e esse cinto que nós vamos colocar por cima, tá certo? Então, aqui fiz o vinco, ó, não esqueça de aplicar a cola na parte de trás, que aí sim é o feltro que vai segurar essa cola. Esse vinco, ele não vai ter um tamanho certo aí para vocês, tá? Aqui eu faço a dobra mesmo a olho, mas a minha ficou aqui com aproximadamente 1 centímetro, mas não chegou nem a 1 centímetro aí que vocês podem ver, tá? Então, vai dobrando aqui, vai vincando também a parte de baixo. E não esqueçam, aplicou um pinguinho de cola ali na frente só como auxiliar, lembrando, né, que a cola não dá aderência nesse relevo. Aplique a gotinha de cola ali na parte de trás, que é onde vai dar a segurança aí, porque você vai estar aplicando a cola direto no feltro. E assim nós vamos seguir até finalizar a peça. O resultado final será esse, eu vou deixar aqui mais ou menos a medida que ficou a parte de cima para vocês terem uma noção. Então, aqui eu medi a cintura de uma ponta a outra para achar o centro, marquei com a caneta para na hora de colar o avental ele ficar ali bem centralizado. Eu posicionei ele na altura que eu queria e aqui na parte de baixo eu vou tirar só um pouquinho aqui do comprimento, tá? Para que ele fique ali mais rentinho a túnica. Então, aqui essa parte de cima, gente, ficou um pouquinho amassadinha na hora que eu colei, ó, mas é fácil de resolver. É só passar a pistola de cola quente ali para soltar a cola e colar novamente. Agora, vamos fixar ali o avental no corpinho da nossa santinha. Vamos pressionar aqui para a cola secar. E eu vou aplicar um pouquinho ali na lateral também, só para que ele fique posicionado no lugar certinho. E aqui eu dobrei o cinto ao meio, tá? Para achar ali o meio certinho. Vou aplicar a cola ali, ó. Reparem que eu aplico a cola nele todo. E vamos posicionar bem em cima ali do avental. E aqui nós vamos seguir fazendo essa colagem do cinto e vamos dar toda a volta na cintura da santinha. Na parte de trás eu não recortei o feltro, eu simplesmente sobrepus colando, tá? E agora vamos finalizar aqui colando as rosas. Lá no material eu deixei a quantidade que eu usei aqui para minha bonequinha, mas essa quantidade pode variar um pouquinho, tá, gente? De acordo aí com o recorte de vocês e tudo mais. Então, aqui para colagem eu fiz em 3 cores, essas rosinhas que eu especifiquei lá no material, e você só vai intercalando aqui de forma harmoniosa, né, para que ela fique bem bonitinha aí essa colagem dessas rosas aí. Vamos agora então colar os bracinhos, tá? Para isso nós vamos levantar ali a gola, vamos ver a posição certinha. Aqui eu preciso que ela fique com as mãozinhas juntas, então a gente vê a posição. Aplicamos a cola e aí posicionamos e pressionamos até a cola secar totalmente. Vamos fazer o processo dos dois lados. Aí nós vamos baixar a gola, vamos ajustar para que ela fique bem certinha ali, ó. Cubra bem os bracinhos, puxa a parte de trás. E aí você vê a mãozinha, a altura que vai ficar para poder colar ali o crucifixo, tá bom? Então, aqui eu tô utilizando a cola quente mesmo. Eu já vou colar ali na altura, que ele vai ficar visível, porque a gente já mediu a altura da mãozinha. E esse fiozinho, por enquanto, vai ficar solto, a gente não vai colar agora, tá? Na parte de baixo da gola, nós também temos a aplicação das flores, tá? Então, aqui eu vou colocar uma flor ali no centro. Aí, você pressiona para a cola secar. E aí, eu vou colar as mãozinhas, tá? Pressiona bem ali, espera a secagem da cola. E aí, sim, eu vou seguir com a colagem das outras rosas. Mas antes eu vou dar um pinguinho de cola aqui na túnica na parte de trás e nos bracinhos para que ela fique fixa ali no lugar, né? Não fique saindo.
E aí vamos colar as rosinhas intercaladas, tá? Eu não colei antes de juntar os bracinhos para não atrapalhar aí nessa junção, tá? Fiz toda a colagem, agora eu vou dar só um acabamentozinho nessa gola aqui, ó, para que ela fique bem bonitinha. Então, eu empurrei as pontinhas ali, né, as partes de cima para dentro. Vou aplicar a cola e vou juntar conforme eu tô mostrando para vocês aí, ó. Olhem como o acabamento de trás fica bem bonito e aquele detalhe ali do pescoço também. Então, aqui vamos seguir agora com a montagem, agora pela parte da cabeça da nossa santinha. Então, aqui, antes de colocar a touca na cabeça, alinhe bem o franzido, né? Ajuste para que ele fique de forma igual, né? De todos os lados. Aí, você vai encaixar na cabeça e vai puxar essa linha. Então, aqui, gente, é um pouquinho chatinho, né, de encaixar, mas você vai ajustando. Chegou na posição que você queria, ajustou todo o franzido, ó, para que ele fique bem uniforme. Aí, nós vamos travar a linha, tá? Aqui eu vou dar 2 pontinhos de arremate, ainda não estou pegando na cabeça para fixar essa linha, só mesmo para o franzido aqui ele não ficar abrindo, tá? Então, fechou ali o ponto, ajustou o franzido, agora sim nós vamos passar com a agulha ali pela cabeça, dando voltas. Ali na frente eu vou fazer uma espécie de um zigue-zague, né? Como se fosse um alinhavo, pegando tanto o feltro da cabeça quanto o feltro da touca, justamente para fixar essa touca no topo da cabeça. Eu aqui não quis utilizar cola quente, pelo menos nessa parte da frente, para evitar qualquer acidente, qualquer mancha, porque eu sou muito estabanada com a cola quente, não vou mentir para vocês, tá? Então, eu fui dando pontinhos aqui, não precisa de muitos pontos, tá? São poucos, é só mesmo para segurar essa touquinha. E aí, eu vou dar 2 pontinhos de arremate ali na parte de trás e já vou cortar essa linha. Vamos agora finalizar aqui a colagem desse cordão, tá? Reparem que eu vou jogar ele bem pra cima ali, ó, e vou colar ele em cima do cabelinho, tá? Então, aplico a cola quente, espero ela secar ali um pouquinho e corto o excesso do fio. E vamos fazer a mesma coisa ali com o outro ladinho, tá? É só colar o fio e recortar o excesso. Colou. Aí sim, nós vamos colocar essa touquinha por cima, para dar o acabamento e esconder essa união do fio, tá? Eu vou aplicar um pouquinho de cola ali também nas laterais, ó, para dar mais um acabamento nessa touquinha. E ela vai ficar dessa forma. Olha como fica bem bonitinho o acabamento atrás no pescoço. E aqui, por último, vamos posicionar a coroa, tá bom? Então, ó, reparem que a parte centralizada, né, do roxinho, ela vai ficar ainda com aquela divisão ali entre as pontinhas, tá? Nós vamos finalizar esse acabamento depois. Então, aqui é só a aplicação mesmo da cola, colhem a coroa ali centralizada, vai aplicando a cola aos pouquinhos. Reparem que eu tô aplicando a cola bem em cima ali da costura da touquinha, né, onde nós fizemos o alinhavo. E vou circulando toda a cabeça da nossa santinha, tá bom? Então, aqui vai aplicando a cola com calma, vai pressionando e vai esperando secar para que o acabamento ele fique bem bonito. Então, fiz toda a volta, fiz o outro lado e agora sim vamos fazer o acabamento, que é esse topo da coroa. Então, é só aplicar a cola ali no recorte que nós fizemos da passamanaria e encaixar ali no centro. Olha como fica linda essa coroa, fica com essa altura bem bonita. E vamos finalizar colando aqui as rosas em volta da coroa, tá bom? Aqui, se você quiser diminuir um pouco a frente da touquinha, pode. A minha aqui eu achei que ficou com tamanho ideal. E como eu falei pra vocês, eu não coloquei sobrancelha porque ela não vai aparecer aqui por conta da touquinha, tá bom? E com isso, finalizamos a primeira santinha do projeto, gente. Olhem só que coisa mais linda que ficou essa peça. Eu amei. Então, concluímos a nossa aula 1. Eu espero que vocês tenham gostado. Lembrando que as informações para adquirir a apostila de vocês vão ficar aqui na descrição do vídeo. Eu espero vocês na próxima aula.